Você já se perguntou se as guerras e tensões que estamos vendo no Oriente Médio são mais do que apenas política? E se eu te dissesse que isso já estava escrito na Bíblia há mais de 2.500 anos? A antiga profecia de Ezequiel sobre uma coalizão de nações contra Israel parece ganhar vida diante de nossos olhos. Irã, Israel, ameaças, alianças, tudo isso soa familiar? Seria essa a realização da profecia de Gog e Magog? Prepare-se, porque neste vídeo vamos mergulhar na profecia bíblica que está intrigando estudiosos, pastores e cristãos ao redor do mundo. A pergunta é: estamos nos aproximando do fim dos tempos? Nos últimos meses, o mundo voltou seus olhos para o Oriente Médio. Conflitos se intensificaram, alianças políticas se tornaram mais agressivas e os noticiários estão repletos de informações sobre ameaças entre nações como Israel e Irã. Para muitos, isso é apenas mais um capítulo da longa história de instabilidade da região. Mas para quem conhece as Escrituras, esses eventos acendem um alerta espiritual. O livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, fala sobre um tempo em que uma coalizão de nações lideradas por uma figura misteriosa chamada Gog se levantará contra Israel. A batalha descrita é grandiosa, mas o que realmente chama a atenção é a semelhança com o cenário que vivemos hoje. Na profecia, vemos referências a nações que, segundo muitos estudiosos, podem estar relacionadas aos países do Oriente Médio e da Ásia Central. Dentre elas, o que poderia ser uma referência à antiga Pérsia, menos hoje conhecida como Irã, com o aumento das tensões entre Irã e Israel. Muitos estão se perguntando: será que essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos? Neste vídeo vamos analisar essa questão com profundidade. Vamos explorar o texto de Ezequiel, entender quem é Gog, quais nações estariam envolvidas e o que tudo isso significa para nós hoje. Vamos também refletir sobre como devemos viver diante da possibilidade de que os últimos dias não seja uma teoria distante, mas uma realidade cada vez mais próxima. Prepare seu coração, abra sua Bíblia e venha comigo nesta jornada profética que liga o passado à eternidade. O livro do profeta Ezequiel contém algumas das visões mais intrigantes e misteriosas de toda a Bíblia. Entre elas se destacam os capítulos 38 e 39, que descrevem um ataque em larga escala contra a nação de Israel, liderado por um personagem chamado Gog, da terra de Magog. Mas afinal, quem são Gog e Magog? E o que essa profecia realmente diz? Ezequiel 38:2 declara: Filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal. Esses nomes soam estranhos aos nossos ouvidos modernos, mas no contexto do Antigo Oriente Médio, eles faziam parte da geografia conhecida. Magog era um dos filhos de Jafé, neto de Noé, e seus descendentes habitaram regiões ao norte de Israel, possivelmente em áreas que hoje correspondem ao Cáucaso ou à Ásia Central. A profecia menciona que Gog formará uma coalizão de nações, entre elas Pérsia, Cuxi, Put-Gomer, casa de Togarma. Essas nações marcharão contra Israel como uma nuvem que cobre a terra, em um ataque massivo e aparentemente invencível. No entanto, o texto é claro: Deus está no controle de tudo. O próprio Senhor diz que atrairá essas nações para a batalha, com o propósito de mostrar sua santidade diante de todas as nações. Não será Israel quem os derrotará, mas o próprio Deus intervirá com terremotos, pragas, fogo, confusão e juízos sobrenaturais. A mensagem principal da profecia não é apenas sobre guerra ou geopolítica, mas sobre a soberania de Deus. Ele mostra que, mesmo nos últimos dias, quando tudo parecer perdido, ele ainda governa a história. E mais, tudo será feito para que as nações saibam que eu sou o Senhor. Outro ponto interessante é que, após essa batalha, as armas serão queimadas por 7 anos e os corpos serão enterrados por 7 meses. Tamanha será a destruição. Isso demonstra a dimensão e o impacto do juízo de Deus sobre essa coalizão. Essa profecia, embora complexa, é um lembrete claro de que Deus defende seu povo e jamais será surpreendido pelos planos das nações. Enquanto os homens conspiram, o céu continua no trono. Nada foge ao plano soberano do Senhor. É importante notar que Ezequiel escreveu essa mensagem por volta do ano 570. Código, muito antes da restauração moderna do Estado de Israel em 1948, isso significa que a profecia aponta para um tempo futuro, onde Israel estaria habitando em sua terra em segurança, o que se alinha com a era moderna. Alguns estudiosos creem que essa guerra ocorrerá antes do período da Grande Tribulação. Outros acreditam que ela acontecerá já no meio ou no fim desse tempo profético. Mas, para além das cronologias escatológicas, o essencial permanece: a profecia será cumprida e Deus será glorificado. Ao estudar essa profecia, não devemos cair em teorias alarmistas, mas sim
em profunda reverência. A Bíblia não foi escrita para nos causar medo, mas para nos chamar à vigilância. As Escrituras anunciam que o Senhor age na história, e que nenhum plano do homem prevalecerá contra os seus decretos. Enquanto as páginas da profecia de Ezequiel permanecem abertas diante de nós, o mundo se agita. Manchetes falam de ataques, retaliações, sanções e ameaças nucleares. No centro de tudo isso, dois nomes: Israel e Irã. A pergunta inevitável surge: o que está acontecendo no Oriente Médio tem alguma ligação com a profecia bíblica? A nação de Israel, depois de quase 2000 anos de dispersão, foi restabelecida em 1948. Esse evento já é considerado por muitos cristãos como o cumprimento de várias profecias bíblicas, como as de Isaías 66:8 e Ezequiel 37, onde Deus promete trazer o povo judeu de volta à sua terra. Desde então, Israel tem enfrentado inúmeros desafios, guerras, atentados, pressões diplomáticas, mas permanece firme, desenvolvendo-se em meio a ameaças constantes. Entre essas ameaças, uma das mais notórias vem do Irã, nação que já foi conhecida como Pérsia, nome que aparece literalmente em Ezequiel 38:5, como parte da coalizão contra Israel. O Irã não apenas tem uma política hostil a Israel, como também financia grupos extremistas como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, ambos declaradamente inimigos do Estado israelense. Além disso, o programa nuclear iraniano é motivo de enorme preocupação mundial. Há anos, países do Ocidente tentam frear os avanços nucleares do Irã, que insiste em afirmar que suas intenções são pacíficas, enquanto Israel e outras nações suspeitam do contrário. O temor é que um ataque com armas nucleares contra Israel possa deflagrar um conflito de proporções globais, algo que se assemelha ao cenário catastrófico descrito por Ezequiel. Nos últimos anos, vimos uma intensificação dessas tensões. O Irã realizou exercícios militares, simulando ataques a cidades israelenses. Israel, por sua vez, tem atacado alvos estratégicos iranianos na Síria e no Líbano. A retórica dos líderes iranianos frequentemente inclui ameaças de varrer Israel do mapa, uma frase que não é apenas política, mas profundamente carregada de ódio ideológico e religioso. Essas movimentações não são coincidência. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias as nações se levantarão contra Israel. Zacarias 12:3 afirma: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente se ferirão. Jerusalém, uma cidade pequena em termos geográficos, tornou-se o ponto focal de tensões mundiais. É impossível não enxergar nisso um paralelo com as profecias bíblicas. O mundo observa em silêncio enquanto os líderes políticos tentam conter a maré da guerra, mas o relógio profético continua a avançar. É importante destacar que, embora muitos estudiosos façam conexões entre a Pérsia de Ezequiel e os eventos modernos, a Bíblia não dá nomes contemporâneos às nações envolvidas. Portanto, todo cuidado é necessário para não fazer afirmações dogmáticas onde a Escritura é silenciosa. No entanto, é sábio reconhecer os sinais e discernir o tempo em que vivemos. Como Jesus ensinou em Mateus 2:4-33, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Esses acontecimentos atuais devem nos levar não ao medo, mas à vigilância. Como cristãos, nosso papel não é especular datas ou alimentar teorias conspiratórias, mas proclamar que Cristo está voltando e que todos os sinais apontam para isso. A tensão entre Israel e Irã não é apenas uma crise diplomática. Ela é também um lembrete de que a palavra de Deus é viva, atual e se cumpre diante dos nossos olhos. Deus não perdeu o controle da história, Ele está, como sempre, no comando. Por isso, quando olhamos para as nações se movendo, para os exércitos se armando e para os corações se enchendo de temor, precisamos nos lembrar de que há um reino eterno sendo estabelecido. Um reino que não será abalado e cujo rei já foi coroado, Jesus Cristo. Diante dos fatos que cercam o cenário atual, o crescimento das tensões entre Israel e Irã, a movimentação política global, o avanço da tecnologia militar e a instabilidade internacional, é inevitável a pergunta: isso tudo é coincidência ou estamos vendo o cumprimento das profecias bíblicas diante dos nossos olhos? A profecia de Ezequiel 38-39 não é a única que fala sobre confrontos envolvendo Israel nos últimos dias. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos passagens que indicam que, antes da volta gloriosa de Jesus, o mundo passará por um período de grande tribulação e intensos conflitos espirituais e geopolíticos. No entanto, é preciso fazer uma distinção clara. Nem tudo o que acontece é cumprimento imediato da profecia. Algumas coisas são sombras, sinais, prenúncios, como Jesus disse em Mateus 24:6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino,
Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O cumprimento profético é um processo. Deus revelou os acontecimentos futuros com detalhes suficientes para despertar nossa fé, mas não ao ponto de nos permitir fazer previsões exatas. A intenção da profecia nunca foi promover curiosidade sensacionalista, mas chamar o povo ao arrependimento, vigilância e preparação. Voltando a Ezequiel, vemos que o texto descreve um movimento específico de nações contra Israel, liderado por Gog, ainda que hoje haja similaridades com essa coalizão. O cenário completo dessa batalha ainda não aconteceu. Israel, por exemplo, não vive em segurança plena, menos como o texto descreve, habitando em segurança, todos eles sem muros. Então podemos entender que estamos vendo indícios, movimentações proféticas, a preparação dos bastidores. É como assistir a um teatro antes da peça principal. Os cenários estão sendo montados, os atores estão entrando em cena, e a cortina está prestes a se abrir. Deus está alinhando as nações. Ele está cumprindo sua palavra passo a passo. Se essas movimentações atuais não forem o cumprimento total da profecia de Ezequiel, ainda assim apontam para algo maior. A Bíblia é verdadeira, viva e atual. Só isso já deveria nos despertar do sono espiritual. O próprio Jesus nos advertiu em Lucas 21 e 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Não devemos olhar para os sinais com medo, mas com esperança. Para o mundo, guerras são motivo de desespero, mas para o cristão, elas servem de lembrete. Cristo está voltando. Esse é tudo. Nos dias de hoje, muitos ignoram ou zombam da profecia bíblica. Dizem que nada disso se cumprirá, que é exagero religioso ou apenas metáfora. Mas Pedro já nos alertava sobre isso nos últimos dias. Virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Por isso é fundamental que os filhos de Deus estejam atentos. O cumprimento das Escrituras não é uma questão de se, mas de quando, e tudo indica que esse quando está se aproximando rapidamente. Então a pergunta que devemos fazer não é será que a profecia já começou, mas sim, estou pronto para quando ela se cumprir? Tenho vivido com os olhos voltados para o céu? Tenho anunciado o Evangelho com urgência? Tenho buscado santidade, arrependimento e relacionamento com Deus? As profecias bíblicas, eles não servem apenas para informar, mas para transformar. Elas nos convidam a viver como noivas vigilantes, esperando o noivo que virá. E a cada novo conflito no mundo, a cada nova tensão, o relógio profético parece avançar mais um minuto. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos o tempo, e os sinais são claros. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não é coincidência, é propósito. Deus está falando e quem tem ouvidos, ouça. As profecias de Ezequiel, somadas ao cenário atual do mundo, não nos deixam indiferentes. Elas nos confrontam com uma verdade essencial. O tempo está passando, e a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. O objetivo da profecia bíblica nunca foi apenas revelar fatos futuros, mas conduzir o povo de Deus ao arrependimento, à fé viva e à vigilância constante. O Senhor não quer apenas que saibamos o que vai acontecer, mas que nos preparemos para encontrar com Ele, Jesus. Em Mateus 24:25, não se concentrou em cronogramas exatos. Ele falou sobre servos fiéis, noivas prudentes, talentos multiplicados, tudo com o propósito de despertar nosso coração. A mensagem é clara. Não basta saber, é preciso estar pronto. O que as profecias revelam sobre os últimos dias? Que o mundo vai se abalar. Guerras, rumores de guerras, catástrofes, crises financeiras, perseguições, tudo isso está previsto. Mas não são sinais do fim, apenas são sinais do reino que se aproxima. A escuridão vai crescer, mas também a luz dos filhos de Deus deve brilhar com mais intensidade. Que Israel permanece como um relógio profético. A restauração de Israel como nação, as guerras que enfrenta, os olhares do mundo voltados para Jerusalém, tudo aponta para o centro do plano de Deus. Não é idolatria a nação judaica reconhecer isso. É apenas ler as Escrituras com discernimento. Israel é um espelho profético. O que acontece lá deve nos fazer despertar aqui, que a igreja precisa acordar. Vivemos dias em que muitos crentes estão adormecidos, ocupados demais com as distrações do mundo, negligenciando o relacionamento com Deus. As profecias são um chamado para voltarmos ao primeiro amor, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, e para viver em santidade num tempo de corrupção, que a esperança nunca deve ser abandonada. Para o mundo, as profecias são motivo de medo, mas para o cristão verdadeiro elas são sinais de esperança. Cada conflito, cada tensão, cada movimento entre as nações é um lembrete de que Cristo está às portas. Ele não nos deixou órfãos. Ele prometeu voltar, e Ele virá. Romanos 13:11 nos adverte. E digo isto a vós que conheceis o tempo.
Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Então como devemos viver? Com os olhos no céu, aguardando o Senhor com alegria e reverência, com os pés no chão, cumprindo nosso papel de embaixadores do reino aqui na terra, com o coração no altar, mantendo a chama do Espírito acesa, com as mãos estendidas, levando o Evangelho a quem ainda está perdido. As profecias de Ezequiel e os eventos atuais não devem nos paralisar pelo medo, mas nos impulsionar pela fé. Deus está agindo, o reino está se aproximando, as profecias estão se alinhando e o Espírito Santo está falando com a igreja. Acorda, levanta, prepara. E acima de tudo devemos lembrar que o centro de toda profecia é uma pessoa, Jesus Cristo. Não buscamos sinais, apenas menos buscamos o Senhor dos sinais. Ele é o Alfa e o Ômega, o Príncipe da Paz, o Rei que virá em glória. Se hoje as nuvens da guerra se levantam, logo o céu também se abrirá e veremos aquele que vem com poder e grande glória. Maranata, vem, Senhor Jesus. Agora que você chegou até aqui, a pergunta que precisa ecoar no seu coração é: e se a profecia de Ezequiel tiver mesmo se cumprindo diante dos nossos olhos, você está pronto? Não é hora de medo, é hora de despertar. Deus está falando. Ele está mostrando que sua palavra não falha. As nações podem se agitar, os poderosos podem fazer alianças, mas só o Senhor permanece para sempre. Cristo está às portas. A qualquer momento, o céu pode se abrir. Por isso, este é o tempo de buscar ao Senhor com sinceridade, de viver em santidade e de anunciar a verdade com coragem. Você não está neste vídeo por acaso. Deus tem um propósito com a sua vida menos, e esse propósito é eterno. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal Bíblia e Fé. Nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas que precisam despertar espiritualmente. E lembre-se, as profecias não são o fim menos, são o caminho que aponta para o Rei que vem. Fique vigilante, viva com propósito e nunca se esqueça, Jesus está voltando.